Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia da Academia de Radiologia. No vídeo de hoje, eu quero te falar a respeito da origem das radiações numa sala que possui um equipamento de raio-x, por exemplo. E nós vamos olhar isso de dois pontos de vista, de formação da imagem e de proteção radiológica. Então, quer entender mais sobre esse assunto? Vem comigo nesse vídeo. Não está inscrito nesse canal ainda? Já aproveite e se inscreve, que toda semana a gente tem um conteúdo aí sobre esse mundo das radiações. Então, vamos lá entender um pouco mais aí da origem dessas radiações. Bom, então eu trouxe aqui uma figura bem simples que vai nos ajudar a entender exatamente essa questão dessa origem das radiações, quais as radiações que nós temos presentes numa sala, no momento de produção dos raios-x, e também vamos entender aí a questão da proteção radiológica quando a gente diz a respeito dessas radiações. Então, um equipamento que está produzindo os raios-x, nós vamos ter aí a radiação primária. Veja aí que esse feixe representa aí a radiação primária. Então, esta radiação é a que vai incidir no paciente, aquela que veio do tubo de raio-x e incide no paciente. Porém, essa radiação primária, ela dá origem a uma radiação espalhada, por exemplo, porque é a radiação que está interagindo com o meio material. No caso que nós estamos olhando nessa figura, ela está interagindo com o paciente. E aí a gente vai voltar um pouquinho, olha lá na parte de cima, em que a gente tem uma radiação também que a gente chama de radiação de fuga. Então, essa radiação de fuga é aquela que tem energia suficiente ainda para escapar, né? De fuga porque ela escapa da proteção da cúpula no qual está inserido o tubo de raio-x. Porém, essa radiação, a gente faz testes para saber se está dentro do limite de segurança. Então, essa radiação de fuga, ela não deve ser maior que 1 mg por hora a 1 metro. Então, isso é feito um teste e é quantificado para atestar aí a proteção que essa cúpula oferece. Então, a partir do momento que está dentro dessas condições, ela oferece a segurança. Mas é importante saber que essa radiação de fuga, ela tem uma saída em todas as direções. Então, é importante a gente entender que também é uma radiação no qual o trabalhador pode estar exposto. Agora, vamos continuar olhando ali a radiação que interagiu no paciente, vai dar como origem a radiação espalhada devido à presença aí do efeito Compton. E por último, nós temos uma radiação que é transmitida. É aquela que passa praticamente com pouca interação ou sem interação nenhuma e atinge o receptor de imagem, atinge o filme radiográfico. Então, pensando agora desses dois pontos de vista. Um deles, formação da imagem. Então, qual é a radiação responsável pela formação da imagem? Ou quais as radiações que são responsáveis aí pela formação da imagem? Então, a primeira delas é aquela que é transmitida. Então, essa radiação ela é responsável pela formação da imagem. Porém, a gente não pode esquecer que a radiação espalhada também participa da formação da imagem. Justamente porque essa radiação espalhada, ela vai ser minimizada com o uso, por exemplo, da grade antidifusora, o uso de técnicas adequadas, reduzir o campo a ser radiografado. Então, existem algumas ações que podem ser feitas para que essa radiação espalhada seja reduzida e a gente não tenha aí uma grande quantidade dela atingindo o filme, porque justamente ela vai degradar a qualidade da nossa imagem. Então, aí, olhando do ponto de vista de formação da imagem. Radiação primária incide no paciente, interage, então aí a gente tem efeito fotoelétrico, tem efeito Compton e a gente tem uma parte da radiação transmitida. É uma pequena parcela, cerca aí de 2%. Porém, ela vai ser responsável aí pela formação da imagem junto com áreas no qual absorveram completamente a radiação devido ao efeito fotoelétrico. Então, aí, essas são as radiações que participam da formação da imagem. Agora, olhando sobre um segundo ponto de vista, que é da proteção radiológica. Então, agora vamos olhar quem, por exemplo, está próximo do paciente. Então, quem está próximo do paciente no momento da realização de uma radiografia, por exemplo, na fluoroscopia,
que é necessário muitas vezes estar próximo do paciente, se aquele profissional coloca a mão no momento do posicionamento embaixo do feixe primário, ele vai receber essa radiação primária. Lembrando, se ele está ali próximo, ele vai receber a radiação espalhada também. Então, por isso que é muito importante o uso dos fatores de proteção radiológica, o uso da blindagem, né, o uso adequado da vestimenta plumbífera para justamente barrar essa radiação aí espalhada. E os cuidados que exigem, que são necessários. Então é importante aí prestar atenção no momento que está posicionando e o feixe está ligado para não estar exposto ao feixe primário. E também aí a gente não pode esquecer que a radiação de fuga vai estar presente também nesse momento. Então vale a pena sempre estar atento ao uso dos fatores de proteção radiológica, que a gente não pode esquecer, que é tempo, distância e blindagem. E aí eu preparei uma outra figura para ilustrar melhor o que a gente está falando nesse vídeo aqui. Então nessa figura, já com o paciente presente, aí a gente vê a ação das 3 radiações. A radiação de fuga, a radiação, o feixe primário e a radiação espalhada. Nessa figura só não está mostrando o feixe, né, a radiação transmitida que vai atingir o filme ou o receptor de imagem. Mas eu quero chamar a atenção aqui, então percebe que o conhecimento que a gente constrói a respeito das radiações, ele pode ser visto de formas diferentes. Então aqui na Academia de Radiologia a gente usa muito essa metodologia para auxiliar o aluno a enxergar. A partir do momento que ele aprende um conteúdo, ele vê em diferentes áreas e aplicações. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, você tenha entendido que a origem das radiações no momento de produção, ela tem diferentes aspectos e também a gente pode olhar do ponto de vista de formação da imagem e também do ponto de vista de proteção radiológica. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!